Caríssimos irmãos e irmãs, falar de família é também falar de recomeço. Vamos repetir comigo, quem está aqui, você que nos acompanha. A minha família não é feita de anjos. Repitamos. A minha família não é feita de anjos. Quando eu digo que a nossa família não é feita de anjos, o que eu estou querendo dizer? Que as pessoas erram. Errar é humano. Dizem que se aprende com o erro, o que não é verdade. Se aprende corrigindo o erro. Se aprende tomando um caminho novo, com atitudes novas, com palavras acertadas. Hoje eu quero refletir com você algo que não pode faltar e não deve faltar nas nossas famílias se queremos ser felizes de verdade, que é o perdão. A força restauradora do perdão. Repita comigo novamente. Perdão. Perdão. Eu sempre tenho escolha. Eu sempre tenho escolha. Cuidado, meus irmãos, quando nós fugimos para estas frases prontas. E entre elas, mas eu não tive escolha. Mas eu não tenho escolha. Não. Nós sempre temos escolha. Quando você não escolhe, você já escolheu o direito de não escolher. Então estamos escolhendo o tempo todo. E a questão do perdão não é o eu não dou conta. Você coloca o ainda. Eu não dou conta ainda. Se você não dá conta, não há problema. É o caminho. Nós estamos com uma ferida emocional e quem cortou o dedo hoje não vai acordar amanhã com uma cicatriz. Quem passou por uma operação hoje não vai acordar amanhã com uma cicatriz. Isso não é automático, leva tempo. Para que a ferida vire cicatriz, há um tempo. Então não exija rápido que você perdoe como se fosse algo muito fácil, porque perdoar não é fácil, perdoar não é simples. Quem diz que perdoar é simples e fácil, talvez não saiba ainda o que é o perdão. E tenha também paciência com o tempo do outro. Aquele que você pecou, aquele que você magoou, não queira que ele também te perdoe rapidamente, automaticamente. Tanto você que está ferido, como o outro que você feriu, é preciso esperar o tempo. Mas não é um tempo de ausência, é um tempo da presença de Deus, é o tempo de Deus, o tempo do Kairos, o tempo da cura, o tempo da restauração. A falta de perdão impede a comunicação. Toda família que não conversa, que não tem alegria de dialogar, de comunicar, estas famílias certamente elas têm dificuldade de perdoar. Há uma frase que não é brasileira, de um bispo americano, que não me recordo o nome dele, mas ele dizia uma coisa muito simples, mas muito verdadeira. Ele vai dizer assim: o que as folhas de uma árvore são para a calha de uma casa, a falta de perdão é para a comunicação da família. Aí você vai, numa casa norte-americana, o que ele quer dizer com isso? Que no outono caem-se todas as folhas. E aquelas grandes árvores perto das casas, as folhas caem no telhado, que vão descer para a calha. Aí vem o inverno, vem a neve. Quando aquela neve vai derretendo, começam os problemas de infiltração. E a maioria dos problemas está onde? A calha entupiu. Então aquela água que vai derretendo, ela vai entrando pelas paredes. E por que a calha entupiu? Porque caiu folha. E o bispo vai dizer, como a folha entope a calha,
a falta de perdão entupirá a família. Uma família que não perdoa, ela vai ficando incomunicável. Aí aquele tipo de família, um entra na cozinha, o outro sai. Um grita de um lado, outro grita do outro. Dias de feriado, a família toda dispersa. Para onde eu vou do feriado? Nunca se pensa o que nós vamos fazer juntos. Porque nós estamos feridos pela falta de perdão. Mateus 5, do 23 ao 24, Jesus vai dizer assim para todos nós e para as nossas famílias. Isso é um imperativo. Se você estiver apresentando a sua oferta na frente do altar, e se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele, ele tem contra você. Aqui não é questão se você tem ou não tem culpa. Se alguém tem alguma coisa contra você, larga a tua oferta. Deixa aí o que você iria apresentar. Vá primeiro se reconciliar com esta pessoa. Depois você volte e apresenta a oferta. O que Jesus está nos ensinando, meus caros? Que o nosso relacionamento com Deus, ele passa pelo nosso relacionamento com as pessoas. E aqui, a começar da nossa família. Para Deus não vale religião de aparência. Para Deus não vale missa de aparência. É preciso essência, é preciso coração, é preciso verdade. E essa verdade, ela começa na nossa casa, na nossa família. Quais são as pessoas que mais nos magoam? Quais são as pessoas que nós mais brigamos? Quais são as pessoas que nós mais pegamos no pé? Quais são as pessoas que nós mais conhecemos? Conhecemos as fraquezas delas e elas as nossas. A nossa família. Ninguém nos conhece tanto como a nossa família. É interessante que para os de fora, você levanta, aquela cara amassada, cabelo todo esgadanhado. Geralmente tem gente que dorme com roupa mais rasgada, mais poída. Você levanta descalço, aquela figura horrenda. Você passa lá perto da sua família, ninguém nem tchum. Ei mãe, ei pai, ei bom dia. Ninguém nem tchum. Toca a campainha. É uma visita. Meu filho é um corre-corre. Troca de roupa, e penteia cabelo, e passa um perfuminho, fecha as portas dos quartos. Ou seja, para os de fora, aparência. Para os de casa, essência. Nós somos o que somos é dentro de casa. Dentro de casa que você anda descalço, qualquer tipo de roupa, teta no chão. Ninguém ali vai cobrar essas minúcias que se faz com visita. E é geralmente dentro da família que nós também sofremos as maiores dores, as maiores decepções. Aí vem a dificuldade de perdoar. É impressionante com as pessoas que eu atendo e as pessoas que me dizem: padre, eu tenho dificuldade de perdoar o meu marido. Eu tenho dificuldade de perdoar a minha mãe. Eu tenho dificuldade de perdoar a minha esposa. Eu tenho dificuldade de perdoar o meu irmão. Todas estas pessoas, elas trazem, junto com o não perdão, elas trazem dor, tristeza, raiva e mágoa. E eu pergunto a você, o que você acha que dentro do seu coração, tristeza, raiva, dor, mágoa, ressentimento, o que isso vai fazendo dentro de você? Ele vai apagando o seu brilho, vai tirando a sua alegria, vai minando a sua vontade de ser feliz de novo. Porque perdoar é isso. Perdoar não tem nada a ver com o outro, né? Tem gente que acha, eu não vou perdoar fulano porque ele não merece. Pode até que não merece mesmo não, mas quem é que merece? Você. Quando eu falo de perdão, eu não estou falando em fazer o bem para o outro. Eu estou falando em fazer-se
Bem, na neurociência, a definição de perdão é chance de ser feliz de novo. O que é perdoar alguém? Eu estou dando a mim a chance de ser feliz de novo. Atendi certa vez uma esposa com ódio do marido. Ela foi traída pelo marido. O marido abandonou com 2 filhos pequenos. Pegou a loira, estava namorando uma loira, uma piriguete. Foi com ela viajar e postando foto. Comendo em restaurantes mais caros, bebendo os melhores vinhos, comendo camarões graúdos, dando pirueta na praia, e ela assistindo aquilo com ódio. Ódio dele, ódio dela. E ela me dizia, eu não vou perdoar. E eu perguntava para ela, como que está a sua vida? Padre, olha o que ele fez comigo. Eu tenho que tomar remédio para dormir. Eu não tinha, eu estou tendo queimação. Dor na nuca. Eu estou vivendo uma vida ansiosa, deprimida. Falei, pois é. Note que o seu não perdão não fedeu e não cheirou para ele. Olha ele. Está viajando com a loura, gastando dinheiro, restaurante caro, está na praia, pirueta e shopping. E você está aí, remoendo o ressentimento. Aí eu falava para ela, note, o perdão não é para ele. O perdão é para você. O perdão te possibilita libertar a dor, liberar a dor, iniciar um caminho de cura. A questão do perdão não envolve outro, a questão do perdão me envolve. Porque a nossa cabeça vai dizer para nós inconscientemente que eu não posso perdoar o outro porque o outro não merece o meu perdão, o outro merece a minha raiva, o outro merece o meu ressentimento, o outro merece o meu desejo de vingança. Só que a pessoa não vê que ela não perdoando o outro, ela está destruindo a ponte que ela deve passar. Não perdoar o outro é você tomar veneno torcendo para que o outro morra. O não perdoar o outro não faz mal para o outro, faz mal para você. Faz mal para você. A pessoa que não perdoa, ela é alvo da ira. A sua ira não atinge o outro, ela atinge você. Há um pensador europeu que ele vai dizer assim: se o seu inimigo soubesse o quanto que o seu não perdão te faz mal, ele torceria para você jamais perdoá-lo e jamais esquecer. Ou seja, a pessoa que não perdoa, ela não consegue fazer mal ao outro, ela está fazendo mal a si mesma. E aqui tem algumas perguntas que eu gostaria de partilhar com vocês. Perguntas que me chegam e com certeza alguém aqui já as fez. Mas como é que eu posso perdoar alguém que eu amo e que me fez mal? Como perdoar alguém que me traiu, que eu confiava tanto? Como perdoar alguém que parece que não se importa comigo? Como perdoar alguém que não muda? Ou pior, como perdoar alguém que não vai mudar e não quer mudar? Certamente alguma dessas perguntas você já fez. Só que aqui você tem que mudar o disco, mudar a sua visão. Quem faz estas perguntas está olhando para o outro. Vamos fazer o seguinte, pode abaixar isso aqui, me filma só nessa câmera e nessa aqui. Precisa filmar minha folha aqui não. O perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Quando eu digo que eu não consigo, mas você está buscando um subterfúgio. Você está fugindo daquilo que é a verdade. Ninguém consegue perdoar o outro pelo outro, mas por si. Tira o outro da história e coloca você na história. Tira o outro da história e coloca você na história. O perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão tem a ver com você. O que você fará com aquilo que o outro te fez? O que o outro te faz
Não tem como você evitar. Tem? Não tem como você evitar. Mas o que você fará com aquilo que o outro te fez, a escolha é sua, não é dele. Uma coisa é a pessoa me trair. Outra coisa, o que eu farei com a traição. Tem que entender isso aqui. Aqui está o coração do não perdão. As pessoas acham que perdoar é voltar a gostar do outro, é fingir que não. O perdão não tem a ver com isso. O perdão tem a ver com autocura. Tem a ver com autoliberdade. Tem a ver com você. Não é o que a pessoa te fez, ela já fez. É o que você fará com isso. Você vai sofrer ou você vai se libertar? Nos bosques dos Estados Unidos, um grupo de escoteiros foram fazer um acampamento e à noite um grande panelaço de sopa. Então colocaram uma panela grande no fogo, colocaram ali macarrão, carne, verduras, muito óleo, muito fogo. E o guia deles disse, nós vamos agora dividir em grupo para fazer o acampamento. A sopa já está ali, daqui a pouco está fervendo. Vamos dividir quem vai buscar mais lenha, quem vai fazer as cabanas, quem vai buscar água, quem vai buscar comida. E os escoteiros saíram. Nisso apareceu um urso, um grande urso. Ele foi atraído pelo cheiro da sopa. A hora que ele chega, ele vê aquele grande caldeirão. Ele vai e abraça o caldeirão. Só quando ela abraça o caldeirão de ferro, o negócio está fervendo. E o ferro começa a queimar aquele urso. Só que o urso não entende. Ele não entende que é o calor da panela. Na cabecinha do urso, aquela dor era alguém tentando tirar a panela. Então, quanto mais doía, mais ele segurava. Qual o final da história? Quando os escoteiros voltaram, viram uma cena inusitada. O urso sentado, morto, abraçado com a panela. Meus irmãos, quando você não perdoa alguém, você está imitando o urso. Você está querendo segurar aquilo que te faz mal. Você está querendo abraçar aquilo que está te ferindo. Você não deixa passar a dor. Ressentimento é sentir de novo, e de novo, e de novo. E quanto mais você ressente, mais raiva você tem e menos perdão você consegue liberar. Então aquilo que dói, aquilo que fere, as decepções, as traições, as mentiras, as pessoas que não te valorizaram, larga isso. Perdoar é largar o caldeirão. Perdoar é cessar com a dor. Perdoar é deixar partir aquele que já não mais está. Não fica segurando aquilo que te faz sofrer. Libera. E como que você libera as pessoas presas no seu coração? Com perdão. Tem dois tipos de pessoa no coração, no meu e no seu. Só dois tipos. Aquela que nós amamos e aquelas que não conseguimos perdoar. Essas duas estão no nosso coração. Uma por opção, a outra por prisão. Só que tem um problema aqui. Tem gente que não consegue perdoar tanta gente que ela não consegue amar quase ninguém. O coração está cheio de gente que ela não perdoa. Meu filho, põe esse povo para fora para liberar espaço para você amar. Para amar de novo. Para começar de novo. Para perdoar. Para reconciliar. Você pergunta para certas pessoas, quando foi que o seu melhor amigo te fez um agrado? Quando foi que eu lhe disse pela primeira vez, eu te amo? A pessoa não sabe. Mas tem gente que guarda. Olha, em 1998, dia 19 de setembro, às 10 horas da manhã, 47 minutos, 36 segundos, você me deu um tapa na cara. A pessoa sabe o dia, a hora, ela lembra do lugar, e quando ela fala do tapa na cara, você conhece gente assim, quando ela fala do tapa na cara, ele me deu um tapa na cara, ela começa a chorar. Ela sente a dor como se fosse no dia. Como se chama isso?
ressentimento. Ela não conseguiu perdoar. E ela vai ressentindo, e ela vai ressentindo. Toda pessoa ferida, ela tende a ferir. Quando alguém te fizer algum mal, quando uma pessoa não for com você quem ela deveria ser, você tem que separar o seguinte: quem está fazendo isso é a pessoa ou a raiva dela? É a pessoa ou os traumas dela? É a pessoa ou a tristeza dela? Quem nunca magoou ninguém, quem nunca pecou com ninguém, atire a primeira pedra. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos, e a não capacidade de me perdoar me incapacita de perdoar o outro. Ah, pai, eu não consigo perdoar fulano. Mas você consegue se perdoar? Também não. Ah, eu sou muito exigente com os outros. Você é exigente consigo mesmo. Ah, eu não aceito que o outro erre. Você não aceita que você erra. É no autoconhecimento que você vai exercendo o verdadeiro perdão. E aqui eu lhe digo, tirando os seus inimigos, porque o inimigo é diferente. Eu estou falando da sua família. Estou falando dos seus amigos, estou falando do seu marido, da sua esposa, do seu namorado. Essas pessoas não acordam com o pensamento assim: hoje eu vou estragar o dia de fulano. Hoje eu vou fazer... Não, quem faz isso não é seu amigo. Estou falando aqui de família e de amigos. Ninguém acorda pensando que naquele dia iria magoar você. E se a pessoa o faz, nós temos que acreditar, não foi de propósito. É uma dor oculta. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Todo animal ferido, ele faz duas coisas. Ou ele foge, ou ele ataca. Não é assim? Não tem outra opção. Se você conhece uma pessoa e ela anda fugindo, ou ela anda atacando, esta pessoa está ferida, ela não está bem. Ela está precisando de amor, de cuidado. E nós muitas vezes juntamos a pessoa com a atitude dela. Deus separa aquilo que nós fazemos daquilo que nós somos. Uma coisa é quem somos, outra é aquilo que fazemos. O que não é perdão? Eu escutei muita bobagem. Padre, eu não consigo perdoar. Aí eu pergunto, o que é perdoar para você? E o que ela responde para mim não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Então, para perdoar, eu tenho que esquecer, não, filho? Esquecer é amnésia, é outra coisa. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é permanecer. Pode ser que você permaneça, mas pode ser que você não vá permanecer para não ser ferido de novo. Exemplo, eu tenho um sócio. O sócio me passa a perna, ele me rouba. Eu descubro que ele está me roubando. Eu vou dissolver a sociedade, ele toca a vida dele, eu toco a minha. Vou perdoá-lo, mas eu não quero mais sociedade. Eu não tenho confiança mais. Não é que você perdoando, você tem que permanecer na situação. Não tem. Não tem. Se é para permanecer, vocês vão crescer juntos. Com o marido, com a esposa, com amigos. Vamos recomeçar? Vamos. Há situações que você vai dizer, não, eu não quero mais. Não quero mais. Perdoe, siga o seu caminho que eu sigo o meu. Então perdoar não é permanecer. Se é possível permanecer, permaneça. Se não é problema. Ô padre, eu devo ou não permanecer? Não cabe a mim. É você que vai julgar na sua escala de valores se essa pessoa que pecou contra você é possível continuar ou é preciso separar. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Isso acontece muito com marido e com mulher. Eles brigam, um magoa o outro, eles deitam um de costa para o outro, ficam uns dias sem conversar, não resolve o problema, não se perdoam. Depois de algum tempo eles voltam a conversar de novo e finge que nada aconteceu. Mas tá bom, vamos continuar daqui para frente. Isso não é perdão. Perdoar não é aprovar o erro. Ô padre, se eu perdoar quem errou comigo, eu estou falando que ele está certo. Não, quem está falando isso? Perdoar não é aprovar o erro. Jesus perdoou a mulher adúltera,
Mas ele disse para ela: vai em paz e não peques mais. Você pecou, está errada mesmo. Perdoar não é aprovar o erro. Perdoar não é uma atitude de fraqueza. A quem perdoa é fraco. Então eu não vou perdoar. Pelo contrário, quem perdoa é forte. Os fracos de espírito que não conseguem perdoar. E por último, eu já escutei muito isso. Tem que perdoar não. Quem perdoa é Deus. Já escutou? Eu não perdoo nada não. Quem perdoa é Deus. Não, filho, o ser humano ele é agente do perdão. Ele pode perdoar. Se eu falei aquilo que não é perdão, o que é perdão? Primeiro, perdão é uma atitude de humildade, deixando que Cristo assuma o controle da situação. É uma atitude, e não é fácil, é uma atitude humilde. Perdoar não é vontade, né? Teve um caso em São Paulo, a mulher se separou do marido, começou a ter um outro cara e colocou esse cara para dentro da casa dela. Ela foi trabalhar e esse cara, violentou a sua filhinha de 3 anos e a matou. Ele foge, depois de um tempo eles conseguem pegá-lo. A minha pergunta é: que dia que esta mulher vai acordar com vontade de perdoar esse cara? Que dia? Nossa, eu acordei hoje com a vontade de perdoar. Ela não vai perdoar nunca. Perdão não é uma atitude de vontade. Perdão é uma decisão em Cristo. Vontade nós não temos, mas nós podemos ter a decisão. E o mais importante, perdoar é uma atitude daqueles que confiam em Deus, que buscam a ajuda de Deus e que querem agradar o coração de Deus. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos perdoar, porque nós estamos feridos. Uma pessoa ferida, ela tende a ferir. O cristão é que é chamado a perdoar. Uma família que não perdoa, ela vai pegar 3 caminhos. Não há 4, hein? Cuidado. Uma família que não perdoa, das 3 uma: ou ela será destruída, ou ela será separada, ou aquelas pessoas terão um coração duro como pedra. Não há um outro caminho. Cuidado com isso. Se na sua casa não há perdão, ou a sua família será destruída, ou a sua família será dividida, ou vocês começarão a ter um coração duro como pedra, tratando o outro mal, não perdoando, sendo uma pessoa grossa. É preciso ter arrependimento e atitude de mudança. Para você perdoar alguém de coração, todos. Para você reconciliar, atenção nisso. Arrependimento é necessário, mas não é suficiente. Tem muita gente que não tem isso aqui não, ó. A pessoa fica toda tristinha porque pecou contra você, fica toda arrependida, aí vai passando o tempo, você vai colhendo, ela se adapta, ela começa a fazer tudo de novo. Arrependimento é o princípio, mas não basta. O arrependimento, ele tem que puxar atitudes de mudança. Padre, minha mulher me traiu, meu namorado me traiu, meu amigo me traiu. Permaneça ou caio fora? Veja se há arrependimento e veja se há atitudes de mudança. Se a pessoa aprendeu com o erro e se ela mudou. Só arrependimento cai fora. O arrependimento passa e ela volta a fazer de novo. A pessoa tem que mudar. Eu e você, quando pecamos, nós temos que ter arrependimento, sim, mas temos que ter atitudes de mudança, mostrar que eu estou arrependido na realidade. Como eu mostro isso? Fazendo diferente, não repetindo o mesmo caminho, não fazendo a mesma coisa. Isaías 43:18 vai dizer para nós, e aqui para muita gente Deus está falando para você: não vos lembreis de coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma realidade nova. Cuidado, gente.
Quem vive de passado é museu. Vale a pena perdoar para você ter um coração melhor. Vale a pena perdoar para você ser feliz de novo. E finalizo com a pequenina parábola que vai dizer que 2 monges rezavam. Enquanto os 2 rezavam, eles viam um rio que descia. Um monge abriu o olho e viu que um escorpião estava morrendo afogado. Ele disse para o outro: vou salvá-lo. O outro monge disse: por mim você continuava rezando. Não vou salvá-lo. Ele foi, pegou um galho, colocou no rio e pegou o escorpião. Ele falou: salvei o escorpião, uma boa ação. O escorpião veio andando, o outro só olhando. A hora que o escorpião chegou perto da mão do cara, ele armou o ferrão. Quando ele foi ferrou o dedo do cara, ele assustou, o escorpião caiu no rio de novo. O monge ficou rezando. Eu falei, muito melhor você continuar rezando. O monge olhou para o escorpião que se afogava. Não, vou salvar. Saiu correndo, foi lá embaixo do rio, pegou outro galho e pôs no rio. O escorpião pegou de novo. Ele ficou olhando e falou para o escorpião: segunda vez, hein? O escorpião veio andando, quando chegou perto da mão dele, ele armou o ferrão de novo. O escorpião pegou o galho e jogou no mato. E o que estava rezando disse: está vendo só? Ele ia de picada primeira, ia de picada segunda. Bobo de você salvar esse bicho peçonhento. E o monge respondeu: ele agiu com a natureza dele, e eu agi com a minha natureza. A natureza do escorpião é picar. A natureza do cristão em Cristo é perdoar. Não importa o que ele fez comigo, o que importa para Deus é o que eu estou disposto a fazer por ele. A questão não é o escorpião, sou eu. Não importa se o outro tem picado você. O importante é se você está decidido a perdoar.